Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado, índice dólar, dia 26/9, né pessoal? Quase fechando o mês aí, final do ano, na nossa cara já, né? E possibilidades de leitura para amanhã, beleza pessoal? Então, começando aqui pelo nosso índice, um dos pontos que havíamos pensado, né, que essa movimentação aqui de L1, né, que foi gerada aqui durante essa movimentação de canal de baixa, né, que também tem boas características de lateralidade, né, ele vem fechando gaps. Inclusive, vou repetir aqui o exercício com vocês. Ó. Aqui havia um gap aberto, ó, tá? Até essa barra. E depois ele foi fechado por essa movimentação. Aqui não ficou gap, a sombra já veio, já fechou. Tá? Aqui também não. Aqui havia ficado um gap aberto. Foi fechado por esse pavio aqui, certo? Aqui havia ficado um pequeno gapzinho, ó, foi fechado por essa barra. Tá? Aqui ficou, né, esse grande gap, a barra seguinte veio e fechou. Tá? Depois aqui havia ficado esse pequeno gap aqui, ó, inicial, tá? Essa barra aqui veio e fechou esses dois, ó, inclusive fechou esse daqui, tá? Que era esse gap aqui, ó, que tinha ficado, tá? Ó. Foi fechado por essa barra com esse pavio aqui, tá? Aí, no fechamento de mercado do final de semana, até comentei com vocês, né, que essas regiões são magnetos ao preço, quando o mercado está em lateralidade, tá? Aqui não, né, pessoal? Aqui nessa subida ele foi deixando gaps abertos, ó, características diferentes, né? Aí a pressão, força, né? Médias estavam alinhadas, abertas, tá? É que as médias ainda estão próximas, né? O preço não tem ainda um bom alinhamento para cair, tá? A média móvel de 50 está cortando o preço. Veio, né, bem mais do que essa movimentação aqui. Foi bem ruim de manhã, né? Porque demorou a andar, ficou dentro daquele range da parte da manhã e só depois que andou. E por que eu mostrei para vocês, né, os gaps? Tinha esse gap aqui também, né? A princípio, ele vinha até aqui. Aí essa barra veio, esse pavio aqui veio, fechou ele, depois veio esse outro pavio e deixou ele menorzinho assim, né? E aí veio a barra de hoje e fechou de novo o gap. Então não temos gaps abertos em toda essa movimentação. E por que eu falei que essa movimentação tem boas características de lateralidade? Porque os gaps são constantemente fechados. Também porque as médias estão próximas, né, e temos bastante sobreposição de barras. E por que eu falei isso daqui? Porque quando a gente chegar lá nos 5 minutos, vocês vão dar uma olhada nisso, tá? E a barra de hoje, né, ela fecha abaixo, dentro desse canal, certo? Estamos baixo dentro desse canal, né? Vocês concordam comigo que dentro dessa movimentação aqui, estamos baixo, né? Porque a gente está bem na cara de um fundo duplo, que é uma figura, né, de compra dentro de uma pressão de alta anterior, né? O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Temos aqui, ó, uma, tá? Duas, três puxadas, né, mais similares. Teve essas duas pernas aqui, né? Falamos também, né, no vídeo de final de semana, né, que em lateralidades, ó, o preço costuma terminar sua movimentação em duas pernas, tá? Uma correção, duas pernas, tá? Aqui apresentou praticamente só uma, né? Se você for fazer a contagem de pernas por barras, né, que é não por ponto de inflexão, aqui tem até duas, né? Porque aqui ele rompe, né, essa movimentação. Quando vem abaixo de barras, encerra, né, o ciclo dessa perna, volta a subir, então ele vem abaixo de barras, né, encerra a perna 2, tá? Estamos agora, né, baixo na lateralidade e bem próximo de um fundo duplo, correto? Então, ainda não é a melhor movimentação do mundo, né, mas foi uma boa barra. Então, amanhã a gente tem que observar onde que o preço vai abrir. Se essa barra tivesse fechado bem careca, pessoal, eu ia dar um palpite para vocês aqui de que o preço ia abrir numa movimentação de alta, tá? Mas ela fechou ali com um paviozinho. Eu prefiro quando ela fica careca mesmo. Então, parâmetro é parâmetro, né? Mas, caso abra subindo, né? Já saiba que você tenha essa movimentação aqui de gap aberto e você tenha esse gapzão aqui, a depender de onde o preço abriu, tá? Então, caso ele abra, por exemplo, num gap de alta, às vezes ali nos 5 minutos, inclusive, às vezes indo para um Fab 4 de compra, tá? Teria que ser um bom gap, tá? A gente vai chegar lá, mas, né, não seria nada impossível, né? Você vê, porque isso daqui é baixo na lateralidade e é um fundo duplo, tá? E a gente pode ainda, né, tá em 3 puxadas dessa movimentação.
E lembrando, né, que canal de baixa é uma bandeira de alta, tá? Então ainda tem possibilidade disso aqui ser rompido para cima, tá? Beleza, pessoal? Então a gente acompanha amanhã a movimentação do preço, tá? Mas fechou, né, em estrutura complexa, né, para a gente pensar em estar vendendo tão baixo aqui, certo? A gente vem aqui dar uma olhada nos 60 minutos. Ali é pensando em ciclo de mercado, né, pessoal? Aqui, né, você tinha tido aquela wedge, né, ela veio a uma, a gente pode até contar já que já tivemos aqui as duas pernas, né, se você contar esse ponto de inflexão aqui, ó, daqui até aqui, né, tá? Veio até aqui, né, e veio até aqui, certo? Então, a gente pode até contar já que já tivemos ali as nossas duas pernas, né, dentro dessa movimentação, beleza? Tá um pouco esticado das médias, né, tá? Tem um espacinho aqui, ó, de 1.200 pontos. Temos aqui a região do nosso fundo duplo, temos aqui, né, a mínima, né, do nosso canalzinho, né, de baixa, que se parece bastante com uma lateralidade. E em lateralidade, pessoal, a gente também vê o que? Reversões abruptas, tá? Então a gente fica meio esperto com esse tipo de movimentação. Pelas médias, né, e por onde abriu o preço, estava um pouco mais fácil descer do que de subir, né? As médias o preço já estava, né, abaixo de todas as médias. Agora elas ganharam um alinhamento ainda melhor, né? Agora está extremamente direcional, então mesmo que abra subindo aqui, né? Claro que existe padrões igual isso daqui, né? Que é uma volta em V. E eles ocorrem quando, né, pessoal? Quando você está abaixo no canal, tá? Quando que isso daqui veio fazer isso daqui, ó? Quando que você teve movimentações extremas de alta? Quando você estava abaixo no canal, tá? Então a gente sempre faz essa análise macro para tentar somar ela ali na leitura micro, beleza? Então, atenção a isso, tá? Por hora, estamos baixo, né? Se o preço abre num gap de baixa, por exemplo, bem aqui, né? Não vai ser o melhor ponto do mundo para a gente estar pensando em vender. Aí vai ser bem complexo. Se ficar na lateralidade, a gente vai ter que esperar mais, tá? Então, bastante cautela aqui nessa região, tá? Pode romper? Pode, claro que pode, tá? Esse aqui não é o melhor cenário para um rompimento, tá, pessoal? Mesmo que estique um pouco, cuidado. Por quê? Porque as médias não estão próximas ao preço aqui no M60, vocês estão vendo? Elas estão afastadas. E quando que bons rompimentos ocorrem? Quando eles estão, né, acompanhados pelas médias, tá? Então, bastante cautela amanhã, caso o preço abra, né, nessa região aqui, beleza? Aí a gente pensa ali em algumas possibilidades ali durante a abertura, né, durante a leitura, tá? Mas cuidado, né, com lateralidades que são formadas às vezes por região, tá? Às vezes o preço abre aqui, ele vai ficar indefinido por um tempo, até romper, até ele conseguir sair, né, do range inicial, beleza? Mesmo que abra com gap de alta, né, ainda é pouco complexo ali pelo M60, então a gente acompanha os dois time frames. Mas amanhã, por exemplo, se abrisse com gapzão por aqui, né, deixa eu só marcar aquele gap do diário, tá? Eu vou marcar ele como uma linhazinha aqui bem, só para a gente ver mais ou menos até onde que o preço teria que voltar, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia de caso, né, abra um gap de alta, a gente ter um pouco mais de noção. É bem aqui, ó. Na verdade, ele fecharia já o primeiro gap ali na MM200, né? Então, mesmo se ele abrisse acima disso daqui, né, aí ficaria mais fácil para uma movimentação de alta. Mas ainda assim, né, se abre assim, o mais provável primeiro, pessoal, é um pullback, tá? Bom pullback. E aí, né, depois a retomada. Né? Às vezes, nesses dias aqui, ó, é os dias que geralmente a gente tem aquele padrão, né, que é o cup handle, né? Ele abre num gap de alta, ele abre caindo, ele encontra as médias, né, e volta a subir. Tá? Aí quando rompe, né, a gente tem esse movimento aqui projetado para cima, beleza? Então, atenção, né? Ficou esse gap aberto aqui também, ó, esse gap de espaço, tá? Que é esse outro aqui. Vou até copiar ele aqui. Aproveito e uso ele aqui, ó. Certo? Temos aqui esse gap de espaço também. Acho que é mais fácil eu fazer outro aqui. Tá? Certo? Então temos aqui esse gap de espaço que também está aberto. E como falamos, né, pessoal, a gente por hora está baixo ali naquele movimento. Os comprados não ficaram muito presentes hoje, né? Tá? A gente comentou ali
no nosso espaço ali, onde converso ali, eu mando a lista de transmissão. E ali eu comentei, né, pessoal, que a gente tinha, né, estrutura de baixa hoje durante todo o dia. E pensar em compras, né, nisso daqui só se você vê, por exemplo, um gap de média, que não veio, né, pessoal, no dia de hoje. Se vocês observarem de maneira mais próxima, aqui, ó, ficou uma barra completa e para o gap de média precisamos de duas, tá? Ficou uma barra completa acima da MM20, depois as extremidades veio tocar. E aqui ficou outra barra completa, tá? Sem tocar a M20, depois as outras vieram tocar, então voltou. Então não tivemos nenhum gap de média realmente aqui, tá? E se você observar, né, a estrutura veio, né, uma estrutura de baixa, tá? Desde pós rompimento ali do canalzinho de alta, né, que também muitas vezes é uma bandeira de baixa, tá? Beleza? Então, ó, estrutura do dia de hoje, né, completamente de baixa. Comprados estão esperando, tá? Então a gente fica esperto para caso amanhã entre uma pressão contrária, né? Porque hoje os vendidos tomaram o controle, tá? Se romper aquela movimentação aqui, que é essa linha aqui, né, ou se abre por aqui, a gente fica esperto, tá? Até dá para pegar algum movimento ali, mas eu não me esticaria demais, né? Posicionado, por exemplo, vendido aqui, se abre por aqui, né? Beleza, vai ter gatilho de venda, vai dar venda, tá a favor de todas as médias, mas está baixo no canal. Então, se a gente olha lá para o macro, a gente lembra disso, que está baixo no canal. E já vimos, né, que naquela região ali já entrou, né, pressão compradora por outras vezes, tá? Então a gente fica mais esperto ali em estar vendido, por exemplo, bem por aqui, beleza? Então, dia de hoje, né, pessoal, aqui tivemos, né, essa possibilidade aqui, ó, tá? De wedge, e ela funcionou, né, 75% das vezes funciona. Começou a fazer, né, topos e fundos, né, ascendentes, o que forma, né, pra gente o que? Um canal, tá? Deixa eu ligar as linhas de novo aqui, acabei apagando, tá? Deixa eu apagar isso aqui também já. Então eu vou engrossar ela aqui, ó. E o ponto, né, de intersecção dessas duas máximas aqui é essa mínima aqui embaixo, beleza? Então, por ter, né, mínimas mais altas, né, deu a possibilidade da gente ligar esse canalzinho aqui, certo? Teve a possibilidade, né, da gente ligar esse canal. Se rompe isso daqui, pessoal, seria uma falha de wedge, a gente ia ter duas pernas de alta, fecharia o gap, né? Provavelmente viríamos ali testar em MM200. E não veio, né? Vocês podem ver aqui que houve, né, pressão compradora, né, pressão vendedora, a testar ali a MM200, a região de volume ali anterior marcada ao topo da wedge. Aqui deu um gatilho de venda, né, ele até pagou alguns pontos aqui, ó, se você saiu aqui, 155 pontos, né. Só que você deve observar, né, a pressão compradora também, tá? O range do dia que você tinha até então era essa movimentação aqui, ó, era essa extremidade, certo? E essa extremidade. O preço estava trabalhando dentro desse range, certo? Então, aqui é o meio dessa movimentação, concorda, né? Não é muito interessante, enquanto não rompe, você vender por aqui e nem comprar por aqui. Por quê? Porque você está comprando dentro das extremidades que não foram rompidas. É como se você estivesse fazendo uma aposta, né? Eu vou comprar alto e vou vender baixo, tá? Enquanto não tem um rompimento, né? Fora, né, a questão de sobreposição de barras, né, que você veio tendo, ó, durante toda essa movimentação, tá? O preço anda um pouquinho e volta para a sobreposição de barras. Ele sobe um pouco, né, testa a máxima do dia, volta para vir próximo da mínima do dia, tá? Máxima do dia, nada de rompimento, vocês estão vendo? Então, o preço estava apresentando dificuldade. E aí, pessoal, gaps, né, que era aquilo que eu havia conversado. Olha, aqui ficou um gap, ó, certo? Eu vou deixar aqui na cor branca, só para que a gente trabalhe gaps ali dentro dessa movimentação. Aqui havia ficado um gap, certo? Ele foi fechado por essa barra, tá? Foi fechado aqui, ó, por essa barra. Beleza. Aí aqui não tem gap, né? Aqui nem chegou a ficar, tá? E aí onde ficou o gap de novo? Aqui ficou um gap. Então, se aqui está alto e o preço volta, né, uma das funções do preço é fechar esse gap, porque lateralidade é o que mais ocorre, tá?
Aqui havia ficado um gapzinho, quando subiu já voltou e já fechou nessa mesma barra, né? Porque seria isso aqui, tá? Então, gaps, né, são constantemente fechados em lateralidades. Isso quando eles aparecem, né? Quando não tem só sobreposição, igual aqui, ó. Então, toda essa movimentação, tá? E aí você analisa. Essa barra aqui, ó, mais de 50% dela é pavio. A defesa compradora. Aqui entrou, né, baixo nessa movimentação. Aqui começa a subir, começa a entrar pressão vendedora, tá? Na média móvel de 50, tá? Então, entendam as médias também, né, como possíveis resistências, tá? Quando elas vêm assim contra o preço, certo? Então você vê bastante pavio aqui nessa região. Então tá entrando pressão vendedora. Enquanto o mercado não sai desse range, né, ele não se decide. Dentro desse canalzinho aqui, né, lendo essa movimentação aqui como um canal, tá? Quando que teve, né, o rompimento? Com essa barra aqui. Do canal foi com essa barra. Da mínima foi só com essa barra, tá? Essa barra aqui dá start, né, essa daqui deixa o gap. Essa daqui já deixou o gap, né, no canal. Mesmo com esse retorno aqui, com esse pullback, tá? Aqui acabou virando praticamente falha de H1, né, porque lateralizou. E volta para uma movimentação de baixa, beleza? Então, rompeu, né, aqui, inicialmente a movimentação de canal de alta, né, que é uma bandeira de baixa, rompeu a movimentação e posteriormente rompe aqui, né, com essa barra menor. E depois teve também, né, uma boa continuidade, beleza? Então, só para a gente prestar atenção nessa ideia de gaps, né, dentro de lateralidades, né, eles são rapidamente fechados. Então fechou, ele meio que conclui, né, um objetivo do preço. E por que eu estou falando isso também para vocês? Por conta de lado diário, né, que está também numa sobreposição de barras forte, ficou baixo, né, na lateralidade. Então amanhã pode ter algum tipo de movimento de alta, né? É bem o oposto do que rolou hoje, né? Então a gente acaba gerando algumas ideias ali. Se descer, né, se romper essa movimentação aqui, a gente fica um pouco mais esperto, tá? É complicado vender baixo no fundo de canal, pode romper? Pode, pessoal, mas é complicado vender baixo no fundo de canal, né? E ainda mais se a gente vê, né, a possibilidade disso daqui ser lido, né, como uma terceira puxada, tá, dessa movimentação. Então, fica mais complexo a gente apostar ali em vender tão baixo, né? Aqui nessa região eu preferiria estar comprando, tá? Pela mesma ideia lá que a gente conversou, né? Vocês viram que ali no índice, né, a gente viu um canalzinho de alta, preço trabalhando ali, não rompe, né, tenta romper, não rompe, tá? Canalzinho de alta, bandeira de baixa, tá? Então, terceiro teste vira uma wedge, trabalhou um pouco ali na região, né, rompeu e fez isso aqui. Aqui a gente ainda está vendo isso aqui, só que é no diário, tá? Então, mesmo que ele venha romper, ele pode dançar um pouco aqui, depois voltar a subir, depois romper, certo? Então, não precisa ser de uma vez, porque a gente está conversando do gráfico diário, beleza? Nos 60 minutos também, né, tem espaço para retorno às médias, né, como a gente viu, tá afastadão, então assim, o rompimento disso daqui não é muito provável que ele vá tão longe, tá? Então a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso nessa região aqui, por quê? Porque você já viu que entrou pressão compradora aqui e forte, né? Olha o ponto de inflexão que gerou. Veio próximo dessa região, subiu mais ainda. Veio aqui, subiu bastante, tá? Então a gente sabe que a gente já viu nessa região aqui defesa compradora, tá? E a gente pode estar vendo isso daqui como uma terceira puxada, beleza? Então pode de novo entrar forte pressão compradora. Eu me sentiria mais confortável, né, pessoal? Eu penso sempre em conforto. Eu sei que o modo que está ali é um modo vendido, mas a região para mim não é uma região legal, tá? Então, só esclarecendo isso. Vamos ao dólar aqui, pessoal. O dólar, tá? Ele aqui, né, testa um topo duplo, certo? Faz ali uma wedge parabólica, tá? E aí já vamos pensar aqui numa ideia para o dólar. Tá. Da maneira que eu vejo, pessoal, para mim o dólar ele volta para dentro do canal aqui amanhã. Não que ele volte, por exemplo, já caindo, mas eu espero algum tipo de movimentação de baixa. Ficou esse gapzão aqui, né, de espaço. Então eu esperaria algo assim, ó, para o dólar. Não que vá ser a barra completa, né, pessoal? Mas ele está afastado das médias. As médias aqui, ó, se vocês observarem, não tem um bom alinhamento também para sair rompendo a MM200, rompendo esse topo duplo aqui que está aqui atrás, tá? Então, para mim, né, também não é um bom contexto para um rompimento real. Mesmo que esse preço venha acima, né, que ele consiga, por exemplo,
realizar ali nova máxima, tá? Fazer isso aqui, ó, tá? Vir acima dessa máxima, para mim ainda entra de novo pressão vendedora nessa região, tá? Então eu esperaria algo mais ou menos assim, ó, que o pavio dessa barra, né? Ela pode ser o pavio só, claro. Ela pode também, claro, ser negativa, que eu acho que é algo mais sensato até inclusive, né? Depois de 2 dias de movimentação extremas, né? Tá? Pode ter um terceiro dia? Pode, vai ser surpresa, tá, pessoal? Normalmente depois de dias de super tendência eu espero um doji. É o que mais acontece, então eu espero que mais aconteça. Um pavio que retorne adentro dessa movimentação, tá? Ele não vem, normalmente não vem de uma vez, né? Tem uma boa pressão, tal. Aí ele volta a ter pressão compradora, tá? Então, a movimentação fica mais ou menos nisso, né? Isso aí a gente vai juntando, né, com o tempo de tela, ideias e vendo e repetindo isso, né? E, claro, observando, né? Quando você observa, você ganha parâmetro. Beleza? Então, eu espero que amanhã tenha algum tipo de retorno para dentro, tá? Das nossas possibilidades de wedge parabólica, tá? Que é esses 3 topos aqui e esses 3 topos aqui. Beleza? Tá esticado, tá longe das médias, tá precisando de um pullback, né, pessoal? Nem que seja para voltar a subir. Só que se ele volta e fecha o gap, né? Porque se a gente tem uma barra assim, ó, por que eu espero que feche essa movimentação? Porque se a gente tem uma barra assim, a gente ia ter, né, o nosso gap aberto com essa região a ser rompida. E aí isso daqui seria um grande sinal de força. Tá? E aí provavelmente essa movimentação, mesmo sem um alinhamento tão bom, poderia esticar um pouco mais ainda. Tá? Lembrando, né, que a gente tem, né, esses gaps aqui acima também. Né? Então, se ele faz ali um dojizinho, ali, uma barra menor amanhã, não volta e fecha o gap ali dessa região, tá? Ele poderia, né, no dia seguinte, ter uma barra que esticasse um pouco mais, beleza? Então, vamos aqui ao 60 minutos. No M60 tem essa daqui também, né? Que eu apaguei, que é a ideia de wedge parabólica, tá, pessoal? É aquela wedge que passa um pouco a movimentação, tá? E depois ela volta para dentro, tá? Do canal. Também tá alto, né, pessoal? Tá alto no topo duplo, tá alto aqui no M60, tá? Certo? Deixa eu só observar aqui se não tem nem... Tá, é isso mesmo. Deixa eu só apagar algumas linhas aqui que já não fazem mais sentido. Eu esqueci de trocar aqui pro dólar, né, pra gente ver as regiões de volume, tá? Mas, né, tá aí, ó. Nossa região de topo duplo, tem uma regiãozinha aqui interessante do diário, tá? Vendo aqui no diário, pessoal, a gente teve um grande ponto de parada, bem aqui, ó. Tinha deixado ele com uma linhazinha vermelha, tá? Mas às vezes eu acabo apagando, né? Se vocês observarem isso aqui parece o quê? Um ombro, cabeça a ombro, né? Tá? Dentro dessa movimentação aqui, já foi um grande ponto de parada para o preço, tá? Certo? Grande ponto de parada por quê? Porque teve uma grande inflexão aqui, beleza? Depois volta nessa movimentação, volta para essa movimentação de baixa, tá? E agora, se você observar, o preço está exatamente, testou, né, exatamente essa mesma região, tá? Beleza? Então, fica, né, como ideia, né, para amanhã, né, que é algum tipo de retorno, tá, para dentro da movimentação aqui, tá? Da nossa possibilidade de rompimento aqui do nosso canalzinho de alta, beleza? Hoje esticou bastante, né, pessoal? Como falei, foi surpresa. Até esperava que ele viesse, né, testar essas máximas aqui, mas esperava um doji no dia de hoje, tá? Uma barra menor. O dia de ontem foi super tendência, o dia de hoje foi super tendência, tá? 2 dias seguidos, né, de super tendência ali dentro da lateralidade, né, pós H1, beleza? Então, aqui, né, tá mais ou menos no cenário oposto do índice, tá? Mesmo que o preço caia, né, aqui as médias estão bem ascendentes, geralmente acaba não sendo quedas tão fáceis, né, quando está nesse cenário aqui. Por isso que eu falei
Espero que volte um pouco, né, para dentro da movimentação, mas pode fechar ainda fora. A gente pode ter no diário ali algumas barras ainda fechando, né, de maneira positiva ali acima dessa movimentação, mesmo que o preço pare de andar, né, algo como uma deriva ali, tá? Então, fica, né, essa ideia aqui da movimentação, beleza, pessoal? Então, vamos aqui ao M5. Rompimento dessa movimentação aqui amanhã, abre um gapzão de alta, eu ficaria atento com o topo duplo, tá? Certo? Abre, por exemplo, aqui em cima, fica atento com o topo duplo, né? Já está alto, né, nessa movimentação. Aqui, pelo está em frames maiores, né, pessoal? A gente sabe que pelo está em frames maiores, está um pouco esticado. Lá pelos 5 minutos, né, às vezes dá para conduzir uma operação, tá? Só que sempre prestando atenção, né, em topos anteriores, tá? Você abre aqui no topo duplo, né, tem que ver se vai romper. Aí a gente entra no pullback, tá? Não no rompimento, certo? Te aguarda um pouco. Dia de hoje, né, aqui, Fab 4 de compra, tá? Pullback, deu início, voltou a movimentação, topo duplo. Aqui fez um triângulo, né, pessoal, bem bonitinho, né? Eu mandei lá para vocês na parte da manhã, né? Entrou em modo rompimento, tá? A gente havia postado lá no tá na lista de transmissão, tá? Então entrou no modo rompimento, tá? Não rompeu para baixo, rompeu para cima, né, pessoal? Rompeu, gap aberto, tá? Gap aberto com a região a ser rompida e continuidade excelente, né? Tá? Então, bom modo rompimento, né? Foi se estreitando essa movimentação, tá? Foi reduzindo, né, ali a volatilidade para depois expandir, né? Até esqueci de falar com vocês sobre FIBO, né? Essa movimentação aqui, ó, deu o primeiro alvo, deu o segundo alvo, tá? E faltou um tico aqui para dar o terceiro alvo, tá? Movimentação bem interessante, né? Bem linear do dólar. Aí ele chega, né, naquela região de topo duplo, tá? Aqui é a região de topo duplo mais próxima, aqui é aquela região de topo duplo mais distante, tá? Que é a ideia de ombro, cabeça a ombro. Aqui é gap de média, tá? Aqui temos a possibilidade de gap de média, certo? Gap de média. Possibilidade de MTR, né? Essa daqui eu também postei para vocês, foi bem bonita essa movimentação. E se você espera, né, para você não ser o primeiro a vender, depois do gap de média, volta a subir, deu gatilho de venda. Então se você vende aqui, ó, você tinha, né, um stop loss de 13 pontos, ó, aí rápido, né, ele chegou a pagar 17 e depois ainda pagou 24 pontos, tá, durante a tarde. E não dá para você ser o primeiro a vender, né, pessoal? A gente, dentro da metodologia, né, a gente não vende se não tivermos, né, uma quebra na estrutura. Tá, aqui tivemos, né, como mandei lá para vocês, né, durante as operações. Aqui teve, né, pessoal, quebra da estrutura, veio abaixo, não renovou máxima, tá? Então aí muda um pouco o jogo, tá? Enquanto ele vinha, é igual o índice, né? O índice ficou hoje o dia inteiro renovando a estrutura de baixo. Ele não teve modificação, não conseguiu fazer um gap de média, tá? Do índice eu até esqueci, né, de mostrar esse terceiro alvo para vocês aqui, ó. Né? Chegou a dar terceiro alvo, né? Não é todo dia que a movimentação anda tanto para isso. Normalmente, né, a gente vê bastante isso aqui, né, que é rompimento de pivô e segundo alvo, né, e travou bem essa movimentação só lá no finalzinho da tarde aqui, que veio andar um pouco mais, né, para ir para uma movimentação completa de baixa. Beleza, pessoal? Então, amanhã, cuidado, né, pela região, o dólar está alto, tá? Se ele abre num gap de baixa, ele tem a MM200 ali ainda, tá? Dependendo da pressão, aí a gente pensa mais no que fazer ali, beleza? Mas tá em regiões mais chatinhas, né? A gente está agora sem tanto espaço para ver o índice, né, andar, tá? Para baixo, né, ali eu digo, né, tá baixo dentro daquele fundo de canal onde já entrou pressão, e o dólar está numa região de topo duplo e testou uma região de um topo mais velho ainda, né? Então pode entrar pressão vendedora também. Então atenção sempre a estruturas, né? Acho que hoje deu para vocês perceberem a ideia de estrutura, a ideia de não buscar compra, né, sem
uma razão técnica, sabe, pessoal? Então a gente repete razão técnica, beleza? Então, se gostaram do vídeo, né, curta, compartilha, né, dá uma força pro canal, já que o seu like, né, e a sua participação aí é a nossa retribuição, né, que a gente espera de vocês, beleza? Então, atenção amanhã, um abraço e bons trades, pessoal, valeu!